alegria. Eu estava ali sentada, emocionada, chorando de alegria. De alegria, porque eu sou fruto da sociedade feminina, como antigamente era chamada. Eu quero saudar os irmãos com a santa paz do Senhor Jesus, a paz que excede todo entendimento. E essas meninas que estão aqui do coral, gente, é a minha família, a minha igreja mãe. Cento e quantos anos agora? 116? 116 anos. Foi fundada em 1906. E eu tenho lembranças assim maravilhosas no meu coração, né? Dessa nossa igreja. Alguns aqui me viram ainda menina, né? Algumas aqui, né, Selma? Minha amiga de infância está ali, Selma Vivas. Quando eu cheguei aqui, pense na alegria que eu senti de ver vocês. Vocês sabem que eu as amo, né? As mulheres também de Fonte da Vida, vocês sabem que eu também as amo, né? Vocês fazem parte também da minha vida, do meu crescimento espiritual. E quando a irmã estava aqui contando a história, né, de como tudo começou, e ela falou da nossa querida irmã Lina, que eu também tenho um amor imenso por essa mulher, essa serva de Deus, que manda mensagem para mim. Eu oro por você, pelo pastor, tenho orado por você, oh, coisa boa. Como é bom a gente saber que tem alguém orando por nós. E aí eu me lembrei que eu sou fruto de um trabalho da sociedade feminina, que assim era chamada na época, né? E eu me lembro que a nossa irmã de saudosa memória, irmã Berenice, ela investia em mim. Quando tinha um treinamento na APEC, ela me inscrevia e a sociedade custeava. Quando nós íamos fazer trabalho missionário lá em Jabaquara, era a sociedade feminina, na presidência da nossa irmã Berenice, que financiava, que custeava a minha viagem. Então, eu venho de uma igreja que me preparou para estar aqui hoje. Eu fui forjada por essa igreja. E eu tenho assim uma gratidão imensa, imensa, por essa igreja, que forjou o meu caráter, que me preparou para estar aqui nessa noite, podendo conversar com as irmãs, podendo celebrar esses 24 anos de existência da MCM desta igreja. Que coisa maravilhosa. E eu fui pesquisar quando foi que começou a União Feminina Missionária Batista Brasileira. Os irmãos aqui que me conhecem sabem, né, que eu gosto de pesquisar. E foi fundada em 1908. 2 anos depois, né, que a igreja, 2 anos depois, exatamente, depois que a Igreja Batista de Plataforma foi fundada, né? Em 1906, a igreja foi fundada. Em 1908, foi fundada a União Feminina Missionária Batista Brasileira. E tinha um objetivo único, de reunir as senhoras para orar, aprender como evangelizar, estudar a palavra e fazer o trabalho de beneficência, que antigamente era este nome, né? Hoje nós chamamos de ação social, mas era beneficência. E são 114 anos de existência da União Feminina Missionária Batista Brasileira. Essa união, cuja a MCM faz parte, as Mensageiras do Rei faz parte, os Amigos de Missões faz parte, e acho que Jovens Cristãs em Ação, né, que agora teve uma mudança aí, fazem parte também. Então é uma história, irmãs, muito linda. Quando vocês tiverem a oportunidade, vá lá no Google, coloque lá, para você conhecer a origem de como tudo começou. E nós louvamos ao Senhor por isso. Eu não sei se as irmãs também sabem, mas a data de 23 de junho, ela foi dada pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro
como uma data que deve ser lembrada de comemoração à existência da União Feminina Batista, Missionária Batista Brasileira. Então, existe um artigo de lei que foi aprovado. Então, todo dia 23 de junho, comemora-se a União Feminina, Missionária Batista Brasileira. Deus seja louvado por isso, irmãos. E se nós hoje podemos comemorar os 24 anos da MCM dessa igreja, é porque esta organização é propósito de Deus. Se não fosse, não resistiríamos às transformações, às mudanças, às dificuldades, à evolução. Se não fosse o propósito de Deus, não estaríamos aqui contando essa história hoje. Ela não existiria. Quando a nossa irmã Alessandra me convidou para trazer essa palavra MCM, quando ela me falou do tema, o texto que veio automaticamente na minha mente foi Salmos 92, verso 12. E é sobre ele que nós vamos aprender hoje. E a gente vai entender o porquê, qual é o segredo da existência desta MCM. Qual é o segredo da existência dessa organização missionária? O Salmo 92, eu vou ler os versículos de 1 a 5 e depois eu vou pular para o 12. E os irmãos acompanham aí, por favor. A palavra do Senhor diz assim, através desse salmo: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade, ao som da lira de 10 cordas e da cítara e da melodia da harpa. Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos. As obras das tuas mãos leva-me a cantar de alegria. Como são grandes as tuas obras, Senhor. Como são profundos os teus propósitos. Verso 12. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Amém? Senhor amado, nós te louvamos por nos proporcionar este momento tão maravilhoso na tua presença. Momento este, Senhor, que nós te agradecemos pela existência, Senhor Deus, desta organização missionária, que desde do seu fundamento até hoje, tem cumprido o propósito de anunciar Jesus, de formar pessoas, de segurar a igreja através da oração, Senhor. Deus, muito obrigada. Muito obrigada, Pai. Obrigada pela vida dessas mulheres que se colocam, Deus, à disposição para te servir. E que de joelho, muitas vezes, oram pela igreja do Senhor. Pai, abençoa cada uma, Deus. Agora, Pai Santo, o que nós te pedimos é que o teu Espírito Santo fale poderosamente aos nossos corações. Nós queremos ouvir, Senhor, a tua voz. Queremos ouvir, Espírito Santo de Deus, a tua voz, sussurrando em nosso ouvido neste momento. Fala, Deus, poderosamente a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãs, eu nem sabia que hoje era o aniversário da irmã Lina. Só fiquei sabendo uns 2 dias atrás, não foi, Alessandra? Você mandou uma mensagem para mim. E eu fiquei tão feliz, porque eu acredito que esse texto bíblico que nós lemos aqui, ele combina muito bem com a nossa irmã Lina. Fala muito dela, né? E nós vamos compreender o versículo 12. O que era que o salmista queria nos dizer
sobre a palmeira que floresce. Vocês já tinham ouvido dessa palmeira que floresce? Ou vocês eram como eu, que lia simplesmente e não sabia por quê? Não tenho vergonha de dizer não. Porque a gente lê e a gente não entende às vezes por quê, né? Aí ele vai dizer aqui no versículo 12 que os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. Por que será que este salmista, que não é Davi, inclusive o autor desses Salmos 92, é um autor desconhecido? Não foi o salmista Davi que escreveu. Mas quem escreveu esses salmos, escreveu para cantar nas reuniões que tinham lá no templo, no dia de sábado. Tanto é que você vai ver, na minha Bíblia não tem, deixa eu ver, tem um cântico para o dia de sábado. Era celebração. Os salmos eram feitos para cantar, para ser cantados. A gente só faz ler, né? Nos nossos dias, a gente lê os salmos e canta outras músicas. Mas os salmos nada mais é do que cântico de louvor a Deus. E eles eram compostos com esse objetivo, de levar a igreja a adorar, a louvar ao Senhor, a homenagear ao Senhor. Então, este salmista que escreveu esse salmo, ele faz essa comparação que eu achei assim maravilhosa. E eu nunca tinha, irmãs, parado para refletir por que florescer como a palmeira. Eu tenho palmeira em casa. Aliás, existem mais de 2.800 espécies de palmeira. Eu tenho uma que chama, acho que é ráfia. Que ela, não é ráfia o nome? Não é? Ela é usada para decorar interiores e jardins. Pense numa planta resistente, muito resistente. Mas não é essa palmeira que nós vamos falar aqui. O salmista, ele está falando de uma palmeira lá do tempo antigo, que é a tamareira. A tamareira produz tâmara. A gente conhece isso, né? E eu fiquei pensando, por que será que ele quis comparar o justo, ou seja, aqueles que são justificados pelo sangue de Cristo, aqueles que recebeu Jesus no seu coração, ele compara com a palmeira que floresce. Eu fui pesquisar. E aí eu descobri algumas coisas interessantes. E eu acho que tem muito a ver com a existência da MCM. Tem muito a ver comigo e com você. Você vai sair daqui hoje diferente de quando aqui vocês chegaram. Vocês hoje vão aprender por que você é palmeira. A primeira coisa que na pesquisa que eu fiz, que eu descobri, que a palmeira, ela é notada pelo seu crescimento vertical. Ou seja, ela só cresce para cima. A que eu tenho em casa, ela cresce, ela tem vários brotinhos ao redor. Mas essa daqui, ela cresce para cima, para o alto. E chega a medir de 15 a 30 metros de altura. Diz mais, se alguém tentar amarrar essa palmeira, essa tamareira, para impedir que ela cresça, não vai conseguir. Porque mesmo amarrada, ela continuará crescendo. Alguém se identificou? Alguém se identificou? Aleluia! Eu me identifiquei. E você também se identificou. Quantas vezes, né? As situações da vida tentam nos apear, nos deixar presos, sem querer que a gente avance. Mas a palmeira, a tamareira, ela cresce para cima. Mesmo que alguém tente amarrá-la. Minhas amadas, o que é que eu aprendo com isso? Eu aprendo que o Senhor, Ele nos chamou para crescermos. Ele nos chamou para termos um relacionamento íntimo com Ele.
Ele não nos chamou para ficarmos sentadas apenas como meros espectadores. Mas Ele nos convidou, Ele nos chamou para sermos participantes da sua obra. E quando nós temos essa compreensão, o que é que acontece? Nós crescemos. E nada e nem ninguém vai impedir o nosso crescimento. Nós crescemos olhando para o alto, aquele que é o autor e consumador de todas as coisas. Qual é o segredo da nossa irmã Lina chegar aqui, depois de 24 anos da MCM, né? Com esse jeitinho de mocinha, gente. Com essa pele linda, maravilhosa. Esse semblante amável. Com certeza é uma palmeira que buscou o crescimento espiritual. A outra característica da palmeira é que não se arranca uma palmeira facilmente. A raiz da palmeira, ela é profunda, é forte. Enquanto as outras árvores morrem com facilidade, a palmeira é muito mais difícil de ser destruída. As outras árvores possuem uma casca protetora, como se fosse uma capa. Se você quiser destruir uma árvore, comece a descascar, a tirar essa casca. Mas com a palmeira isso não acontece. Porque a palmeira, ela adquire um nutriente que é tirado de lá do profundo da terra, lá do profundo. Ela se alimenta desses nutrientes. Então alguém pode até tentar machucar a palmeira, ferir a palmeira, derrubar a palmeira, mas não consegue. Porque a base dela é muito forte. Os nutrientes que alimentam a palmeira são nutrientes fortes. E nós somos, irmãs, essa palmeira. Nós somos nutridos com esta palavra. A palavra do Senhor é alimento para nós. A palmeira nos ensina que nós precisamos de bom alimento, bons nutrientes. E a palavra do Senhor é o nosso grande alimento, o nosso bom alimento. Por isso que as adversidades, quando chegam até nós, ela pode até balançar, mas não te derruba, porque você está fortalecido em Deus. Imaginem quantas coisas aconteceram de lá para cá ao longo desses 24 anos. Quantas vezes as presidentes e agora a presidente Milena se sentiu desanimada. Hein, Milena? Desanimada. Passamos 2 anos na pandemia com a dificuldade tremenda de nos reunirmos. E a gente pensou até que ia deixar de existir. Mas ela ressurgiu para a glória de Deus, porque o nutriente que nós recebemos, ele é forte. Olha o que Pedro vai dizer lá na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 2. Sejam como crianças recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvos. Precisamos desejar esta palavra como um bebê deseja o leite materno. E a gente observa a ação da criança. Ela fica procurando ansiosamente o mamilo da mãe para poder ser amamentada. Esse deve ser o nosso desejo, de nos alimentarmos do puro leite espiritual. A terceira característica da palmeira é que a palmeira, ela cresce no deserto. Se for plantar a palmeira lá no Alasca, ela não vai vingar. Mas se você pegar a palmeira e plantá-la no deserto,
ela vai crescer, ela vai se desenvolver. Por que será? A palmeira, ela cresce no deserto de sequidão, de desolação, e nesse ambiente ela floresce e dá frutos. Ela não só cresce, ela floresce e dá fruto. No deserto, sim, no deserto. No lugar seco, sem água. A palmeira não se alimenta da areia do deserto. Ela vive porque suas raízes vão buscar água no profundo da terra. E dizem que tem raízes que alcançam até 300 metros de profundidade. Olha que coisa maravilhosa. Você entende porque o salmista diz que os justos florescerão como a palmeira? A palmeira, ela é resistente a lugares áridos, a lugares secos. Mas por que ela é resistente a esses lugares? Porque a sua raiz, ela vai lá no mais profundo da terra, e é de lá que ela extrai toda a sua força, todo o seu nutriente para florescer e dar frutos. Que coisa maravilhosa. Isso te ensina alguma coisa? Ensina. Isso ensina, minhas amadas, que mesmo que a situação não seja aquela que nós desejamos que ela seja, mesmo que estejamos enfrentando o mais terrível deserto, lembre-se, as suas raízes, elas estão buscando em águas profundas. Precisamos ter raízes profundas. A nossa fé precisa estar enraizada em Cristo Jesus. Porque quando vier o vendaval, a tempestade, o tsunami, a maremoto ou qualquer outra coisa, você não será abalado ou abalada. A nossa casa espiritual, ela precisa ser construída em cima de uma rocha. O que essa característica nos ensina é que o extraordinário de Deus, aquilo que Deus quer fazer no seio desta igreja, através da MCM desta igreja, através de nossas vidas individualmente, é algo maravilhoso. Só que Ele não vai fazer na superfície. Você vai precisar buscar nas águas profundas. E eu me lembro, lá em Lucas 5, quando acontece a pesca maravilhosa, lá no versículo 4, Jesus fala com Simão e diz a ele para lançar rede na parte mais funda. E Simão diz assim, se o Senhor está mandando, eu vou obedecer. E lançou a rede na parte mais profunda. E o que aconteceu? Vários peixes vieram dentro daquela rede. Irmãs, eu convido você. Se até então você ainda não conseguiu fazer esse mergulho, faça a partir de hoje. As águas profundas do Senhor para a sua vida. E você vai deixar de ser o raminho para ser uma palmeira que tem a sua base firmada na rocha que é Cristo. O extraordinário de Deus não acontece nas margens da vida espiritual. Ensina as águas profundas do relacionamento com Deus. Um relacionamento, uma intimidade com o Senhor. Aquela intimidade que você chega no seu quarto e você conversa como se você estivesse conversando com uma pessoa que estivesse ali te ouvindo. O relacionamento de uma vida cristã, autêntica, diante de Deus. Irmãs, nós precisamos resgatar isso. Porque, infelizmente, hoje nós somos bombardeados o tempo todo com ensinamentos que levam o crente só à margem. Você fica só à margem. Não leva você a mergulhar,
a mergulhar no seu ser e a mergulhar no conhecimento de Deus. Hoje nós temos crentes que são nadadores apenas, bate braços e pernas, vira a cabeça para um lado e para o outro. Precisamos de crentes mergulhadores. O crente que mergulha, ele consegue enxergar, ele consegue vislumbrar coisas que quem está na superfície jamais conhecerá. E o convite essa noite, para cada um de vocês, é que você mergulhe, para você descobrir o extraordinário de Deus na sua vida. A quarta característica da palmeira é que ela é símbolo de beleza, ela é símbolo também de realeza. Ela chama atenção também pelos seus frutos. Sabe quantas vezes a palmeira floresce? Sabe quantas vezes? Não? 365 dias do ano. Ó, que maravilha! Todos os dias ela floresce. Todos os dias ela dá frutos, gente. Olha que coisa maravilhosa. Eu e você temos que ser essa palmeira. Precisamos florescer e frutificar. Fomos chamadas para frutificar, mas para frutificar você precisa florescer. A palmeira, ela frutifica, ela floresce 365 dias do ano. E dizem que um cacho pode dar mais de 200 frutos erguidos em direção ao sol. Olha que maravilha. O que nós aprendemos com isso é que o nosso desenvolvimento espiritual não pode estar, irmãs, ligado às circunstâncias. Infelizmente, nós temos crentes sazonais. Alguém já ouviu falar essa palavra? Sazonal? Sazonalidade? Já ouviu? São coisas que acontecem em períodos pontuais, como por exemplo, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais. É chamado de período sazonal. E nós temos crentes assim, sabia? Sazonais. Só aparece de vez em quando, no dia da festa, no dia do congresso, no dia do aniversário. Crentes que florescem muito pouco. E nós precisamos ter crentes que produza crentes todos os dias. Irmãs, precisamos frutificar todos os dias. Todos os dias precisamos produzir frutos e que esses frutos sejam dignos. Todos os dias, eu e você precisamos apresentar às pessoas a beleza de Cristo em nós. Aí eu lembrei de uma canção lá da minha época. As irmãs aqui vão lembrar e Raquel também. Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. Oh, do chama divina, todo meu se refina, quer que a beleza de Cristo se veja em mim. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como a palmeira chama atenção pela sua beleza, nós precisamos chamar a atenção das pessoas, não pela beleza física, mas pela beleza espiritual, a imagem e semelhança de Cristo. Precisamos chamar a atenção das pessoas pelos frutos do Espírito que eu e você precisamos produzir. Precisamos chamar a atenção das pessoas para mostrar para elas que Jesus é a luz do mundo. Que Jesus, Cristo salva. E que eu e você, nós somos responsáveis, irmãs, de fazer com que as pessoas descubram que Jesus salva.
O que nós aprendemos também com a palmeira, olhe quantas coisas, viu? Nós aprendemos. Que todos nós somos chamados para produzir frutos, e frutos de boa qualidade. A irmã Lina produziu frutos de boa qualidade. A Igreja Batista de Plataforma produziu frutos de boa qualidade. Frutos de excelência. Não é qualquer fruto, é fruto de qualidade. Nós precisamos florescer para produzir alegria àquele que anda triste, esperança àquele que está desesperançado, a fé para aqueles que não têm fé, felicidade para aqueles que estão tristes. Olha como nós podemos alcançar essas pessoas através dos frutos em nós. Provérbios 14, verso 11, a parte A do B do versículo vai dizer: a tenda do justo florescerá, ou seja, será fértil, será próspero. E quando eu digo aqui próspero, eu não estou falando de prosperidade material, mas de prosperidade espiritual. Quantos dos nossos irmãos ainda não experimentaram a prosperidade espiritual? Vivem ainda na pobreza da fé, na pobreza do servir ao Senhor, mendigando ouvir uma oração que alguém manda no WhatsApp de meio-dia, de manhã, de meio-dia e de meia-noite. Quantos crentes estão, irmãs, mendigando a oração de alguém que nem lhe conhece? E você fica ali esperando das 18 horas para poder pegar aquela oração e mandar compartilhar com as pessoas. O Senhor nos chamou para produzirmos frutos. O Senhor nos chamou para ser palmeiras. Eu sou palmeira. Você é palmeira? A quinta característica da palmeira é que tudo que a palmeira, no caso a tamareira, produz, tudo, absolutamente tudo é usado. O fruto, o tronco, as folhas, a raiz. Ela produz óleos aromáticos, cera, mel, fibra, cordas. É uma árvore que é útil. E nós, quanto palmeiras, precisamos ser útil na casa do Senhor. Precisamos dedicar a nossa vida ao serviço do Senhor. E infelizmente, algumas pessoas têm negligenciado isso. O salmista diz que os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados aonde? Lá em casa? Lá na rua? Lá no shopping? Na praia? Não. Nos átrios do Senhor. E aonde é os átrios do Senhor? Aqui. A casa de Deus. O templo onde nós adoramos ao nosso Deus. E muitas vezes as pessoas negligenciam essa oportunidade de receber nutrientes, de ser fortalecida, porque no dia que bater o tsunami dos problemas, você está fortalecida no Senhor. E infelizmente, algumas pessoas têm dito assim: irmã Milena, se tiver um tempinho, eu vou lá, vou aparecer lá na reunião da MCM. A outra vai dizer assim: olha, irmã Milena, eu não tenho tempo para ir para as reuniões, para participar da palestra. A outra vai dizer assim: irmã Milena, eu acordo muito cedo, todos os dias. Então, domingo de manhã, para ir para a escola bíblica, tá difícil. Irmã Milena, eu não vou domingo de manhã, sabe por quê? Porque é o único dia que eu tenho para arrumar minha casa, para botar as minhas coisas em ordem. E aí você está perdendo a grande oportunidade de se tornar uma palmeira do Senhor. Você será, sabe o quê?
está lá no versículo 6, que eu nem li, mas vou ler agora. O insensato não entende, o tolo não vê, que embora os ímpios brotem como a erva e floresçam, como a erva e floresçam todos os malfeitores, eles serão destruídos para sempre. Você pode até parecer, você começa até a parecer, mas não é. É isso que ele está dizendo aqui. O ímpio, ele pode até florescer, mas ele será logo destruído. A sexta e última coisa que eu sinalizei aqui da palmeira, e que eu achei interessante. A palmeira, ela não aceita enxerto. Como é que a gente faz na planta, que a gente coloca enxerto, o nome? Não é isso? Enxerto? Né? Ela não aceita, ela é exclusiva, ela é separada, ela não aceita se contaminar. Olha que coisa maravilhosa. Ela não aceita ser enxertada. O que é que eu aprendo com isso? Eu aprendo que eu fui chamada pelo Senhor para ser santa e irrepreensível diante de Deus. Que cada uma das irmãs que estão aqui foram chamadas para serem separadas, para não se contaminarem com o enxerto que muitas vezes a sociedade quer colocar em você. E hoje nós temos vivido um tempo difícil da fé cristã, viu, irmãs? Os tempos não estão bons, não, estão difíceis. Hoje nós estamos vivendo a era do relativismo, tudo é relativo. O que é que tem eu fazer uma tatuagem? Não tem problema nenhum. Deus olha o meu coração. Beleza. O que é que tem eu vestir aquela roupa decotada, com a fenda até cá em cima? Que bobagem, Deus quer o meu coração. Beleza. Continue assim. Nós somos chamadas para sermos santas. Não podemos permitir, irmãs, que o mundo coloque enxertos em nós. Precisamos ser santas e irrepreensível. Não podemos nos contaminar com as coisas que o mundo tem colocado, os prazeres que tem atraído muita gente. Precisamos ter essa característica da palmeira. Não aceito enxerto. Eu fui chamada para ser santa, separada, exclusiva do Senhor. E para concluir, devemos lembrar sempre que precisamos ser palmeiras. Precisamos crescer sempre para o alto, olhando para o autor e consumador de todas as coisas. Se em algum momento você olhar para os lados, você corre um grande risco de não crescer. E às vezes acontece isso. As pessoas ficam tão preocupadas com o que as outras estão dizendo, e ela deixa de crescer, porque olha para o lado. Um olhar que não foi muito bom, uma palavra que foi dita, que machucou, uma atitude que teve e que deixou alguém triste. Aí a pessoa, ela olha para o lado, olha para essas coisas, eu não vou mais fazer isso não. E perde a oportunidade de crescer. Lembre-se, você é palmeira, você é tamareira, e você precisa olhar sempre para o alto. É preciso estar forte e bem nutrida com a palavra de Deus. É importante buscar nutrientes em Cristo para que a sua vida cristã, ela agrade a Deus. É preciso viver uma vida separada. É preciso florescer para produzir frutos que sejam dignos. Nós somos chamados para isso. Irmãs, não existe outra razão de sermos salvos que não seja para isso, para dar frutos.
Alguém conhece outra razão? Eu não conheço. Nenhuma outra razão. Você não foi salvo para ficar sentado aqui só no louvor. Você não foi salvo só para colocar a sua roupa de crente, colocar a Bíblia no braço e vir para a igreja. Você foi salvo para produzir. Nunca esqueça disso. Você foi salvo para produzir frutos. Frutos que sejam dignos. Frutos que agradem ao nosso Deus. Eu creio que o salmista, ele nos convida a essa reflexão. Que nós precisamos ser palmeira. Eu queria falar sobre o cedro, mas hoje não dá. Mas eu vou dizer um detalhe do cedro, que eu achei maravilhoso. Depois vocês podem pesquisar. O cedro, ele cresce só 5 centímetros para fora da terra. Mas as raízes do cedro, eles abraçam a rocha. Podem pesquisar lá. Eu achei aquilo maravilhoso. As raízes do cedro abraçam a rocha. Que nós possamos ser assim, irmãs. Do cedro, eu posso falar em outro momento. Mas hoje nós vamos sair daqui com a consciência de que nós somos palmeira. E se nós somos palmeira, a MCM dessa igreja vai completar 25, 26, 27, 50 anos. Fazendo a vontade do Senhor. Realizando os propósitos de Deus. E as mulheres, não se abatam diante das dificuldades, não. Porque é na dificuldade que você cresce. É no deserto que você floresce. É no deserto que você dá frutos. Às vezes a gente está assim numa programação, está todo mundo ali. Quando acaba a programação, cadê? Cadê as meninas? Estão aonde? Aí fica a dica para vocês. Vocês foram chamadas para serem palmeiras, florescer e dar frutos. Que o Senhor nos abençoe e aplique essa palavra na minha vida e na sua vida e em nossos corações. Vamos ficar de pé e vamos orar? Depois a palavra está com a Alessandra. Senhor Deus e Pai, como a Tua palavra é maravilhosa. Como é bom, Senhor, quando nós mergulhamos na Tua palavra e nós encontramos nela ensinamentos tão profundos, ensinamentos que podem mudar o nosso modo de viver, ensinamentos que nos levam a ter uma intimidade com o Senhor. Deus, neste momento, a minha oração é que cada mulher que aqui está nesta noite, elas sejam tocadas por esta palavra. Porque a Tua palavra, Senhor, tem poder de transformar. Se algumas chegaram aqui hoje, triste, abatida, preocupada, com os desafios que têm para vencer, Senhor, desejo que elas saiam daqui como uma palmeira erguida, para vencer as adversidades da vida. Deus, eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe toda a liderança da MCM desta igreja. Que cada uma mulher, que cada uma líder, ela possa experimentar esse crescimento com o Senhor. Também te agradeço, meu Deus, pela vida da nossa irmã Lina, que tem sido bênção também na minha vida. Pai, eu te agradeço pela existência da tua serva. Te agradeço porque o Senhor a colocou na nossa vida para nos abençoar. E nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor a abençoe com todas as sortes de bênçãos espirituais que o Senhor tem reservado para a tua filha. Nós louvamos, engrandecemos o teu nome, em nome de Jesus, amém.
Os irmãos podem sentar um pouco. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. É assim que o nosso pastor José Pereira fala. Eu quero convidar vocês a falar comigo. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Amém? A Ele, irmãos, a honra, a glória, o nosso louvor, a nossa gratidão. O Pai das luzes, onde não há sombra de variação. Saibam que estamos muito felizes nesta noite pelas irmãs que aceitaram o convite. O coral Proclamação, esse coro lindo, abençoado de Deus, levando sempre a mensagem, né? Que eleva o nome do Senhor. E é só para dar um testemunho breve, viu? Ainda as conheci no tempo da irmã Eliette Sena. Fiquei um tempo ali com ela e floresceu. Floresceu porque olha quantas pessoas, né, que eu não conhecia. Veio agora a irmã Raquel, né? Já tem alguns anos com a irmã Raquel. E o coro lindo para a glória de Deus. Deus abençoe a vida de cada uma de vocês, viu, minhas irmãs? Este é um ministério de louvar ao Senhor e levar a palavra de Deus cantada, né? Então nós queremos deixar aqui a nossa gratidão a Deus pela vida de cada uma de vocês. A irmã Lina também fez parte desse coro, viu? Por muito tempo, com a irmã Eliette. A irmã Raimunda também fez parte deste coro, que foi a primeira presidente da AIMS, né, daqui. Ainda quando era congregação. Eram as duas que iam sempre para o coral Proclamação. E eu fui depois, né, para o coral também. Cantei alguns anos. Então, fica aqui a nossa gratidão a Deus pela vida de cada uma de vocês. Portanto, minhas amadas irmãs, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, viu, Raquel, com essas meninas, como a gente chamava, né? Sempre chamou, as meninas, não é vão no Senhor, minhas irmãs. Deus abençoe. Nós queremos agradecer também a Rose, que a gente chama tão carinhosamente de Rose, para os íntimos, né? A Rosane Copp, que a gente quer agradecer a nossa gratidão, viu, minha querida? Eu disse a Milena, quero convidar a Milena aqui, porque a Milena vai dar uma prévia sobre o congresso amanhã. E eu dizendo para ela, disse, Milena, a gente não pode deixar de contar a história e de ter aqui conosco Rose, que é tão amada, querida por nós. Que palavra maravilhosa, palavra abençoada que Deus colocou em seu coração. As mulheres dali, ó, todas ali, tem gente ali das antigas. Cadê? Levanta aí, Nice, que é das antigas. Nice e Ana, acho que daqui só tem as duas. Fiquem de pé, para a glória de Deus, louvado seja Jesus. Ali, ó, glória a Deus. Tem mais alguém daquela época aqui? Não, né? Do início, só a irmã Lina, pode assentar. Glória, quem mais? Irmã Renata, não tinha visto. Ela também está atrás ali, escondida. Irmã Renata, ali, ó. Irmã Renata, glória a Deus. Mulheres que não desistiram de servir ao Senhor. E contar a história, Milena, é tão importante, porque sempre na palavra houve esse intuito de Deus, de contar. A tradição era oral, né? Contava-se de pai para filho a história do povo de Israel, para lembrar aos filhos os feitos do Senhor, para que eles não esquecessem de Deus, para que eles honrassem a Deus. E é por isso que a gente conta a história, porque houveram pioneiras que deram início a uma história de bravura, de fé, de encorajamento no espírito. Houve uma história. Então, por isso é que a gente tem que contar a história, para trazer à memória
os feitos do Senhor, para que possamos dar glória somente a Ele, somente Deus a glória, somente. E eu convidei Milena, que está aqui conosco, porque é a nossa coordenadora. E tem sido dias de muito desafio, né, Milena? Principalmente na pandemia. Nós não tivemos a oportunidade. Mas aqui nesta igreja também se faz um congresso. Já estamos na 12ª edição, como congresso. E eu estou dando a palavra a ela agora para ela falar e convidar também, né, as irmãs. Verdade. Graça e paz, irmãs. Amém? Foi um verdadeiro banquete essa noite. E hoje eu falei com o meu pastor pelo telefone, né? E Rose veio e falou novamente. Foram vários desafios. Desanimada, ano passado ele me motivou a voltar a animar novamente. E hoje eu estou aqui, né? E eu digo que não é trabalho, é gratidão, amor e prazer em fazer a obra de Deus. As irmãs chegaram mais cedo, me viram ali na porta. Quem está me conhecendo aí que estava ali na porta, recebi a sua irmã. Paz, ninguém nem sabia que era eu, né? Nem me conhecia, agora eu estou aqui. Mas que Deus abençoe a vida de vocês. Continue sendo mulheres prudentes, guerreiras, né? Enraizadas no Senhor, né? Firme nas promessas de Jesus. Amanhã inicia o nosso 12º congresso. É aberto a todos à noite, sábado à noite, às 19 horas. Domingo pela manhã, 9 horas. E domingo à noite, às 19 horas. Chamadas para frutificar, para que o nome do Senhor seja glorificado. Gratidão é a nossa palavra. Obrigado pelas orações. Em nome de Jesus. Queria convidar o pastor Pereira aqui à frente para fazer uma oração final, pedir a bênção sobre nós. Pastor José Pereira, é o senhor mesmo. Nós vamos... gente, é porque hoje como diz, né, no povo batista, é festa, né? Vai demorar um pouquinho, mas daqui a pouco todo mundo vai estar, né? Nós vamos convidá-lo aqui. Eu quero convidar as irmãs, os irmãos que estão aqui, o pastor Sandro, que também está aqui, né, esposo da nossa irmã Rosenique. Vamos ficar de pé, vou dar a palavra ao pastor para fazer essa oração final e prestar a bênção. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Deus Espírito Santo. Só o Senhor sabe o contentamento, o júbilo que há no coração das tuas filhas nesta noite. E em especial na vida da missionária emérita desta igreja, que aprove ao Senhor que nesta data ela complete mais um ano de vida com saúde, e nós profetizamos saúde plena, amém, igreja? Que o Senhor te dê saúde, que o Senhor te dê alegria no Espírito Santo, que estas mulheres, que é a razão de termos uma igreja edificada, de termos uma igreja plantada neste lugar, elas possam continuar na brecha com o Senhor, como palmeira que cresce, mas que tem também um grande fundamento. Derrama uma unção dobrada do teu Espírito Santo, que o teu azeite nunca falte sobre elas, e que a mão do Senhor continuadamente esteja a proteger. Abençoa a tua igreja de maneira especial, as MCM ou as mulheres guerreiras aqui deste lugar. Esta é a nossa oração,
crendo que o Senhor já nos abençoou e nós já somos abençoados. Amém, igreja? Em nome de Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça bendita de Jesus Cristo, o seu Filho, que a consolação do Deus Espírito Santo repouse sobre nós como igreja aqui neste lugar e as igrejas espalhadas em todo o mundo, e a igreja aqui diz amém e graças a Deus. Quem pode aplaudir ao Senhor? A Ele a honra, a glória, o louvor e toda a adoração. Obrigado.